Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje nós vamos trazer uma história que eu relutei um pouco para trazer para vocês, mas vocês me pediram muito, que é a respeito das premonições do desenho dos Simpsons, e eu confesso que realmente tem algumas coisas ali que são bastante estranhas, principalmente referente ao falecimento da rainha Elizabeth II, que até hoje é bastante questionado se esse desenho acertou ou não essa premonição, fora outras também que eu vou contar para vocês. Gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim? Então conheçam o nosso outro canal chamado Castelos do Tempo. Lá vocês vão perceber que tem vídeos também que estão aqui no Mistérios, mas tem outros que nós não colocamos aqui. E outra coisa também, gente, eu quero agradecer novamente do fundo do coração toda a ajuda que nós estamos recebendo por causa do nosso Gaelzinho. Para quem não sabe, nós temos um filhinho caçula de 5 anos. Ele tem TEA nível 3, usa fralda não verbal e o SUS ainda não chamou ele para as suas terapias, que é tão importante no caso dele, porque o autismo dele é realmente muito severo e particular, no momento nós não temos como arcar com essas despesas. Então nós recebemos muitas ajudas, quem não conseguiu também compartilhou o nosso vídeo e isso também ajudou bastante, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês que se sensibilizaram com essa causa. Um grande beijo. Obrigado! Matt Groening é o criador da série de animação Os Simpsons. A ideia para a série surgiu no escritório de James L. Brooks e os primeiros episódios foram curtas de 30 segundos produzidos para o programa The Tracy Ullman Show. Os roteiristas da série têm conhecimento, sobre esses padrões da sociedade, o que contribui também para a criação de episódios que podem parecer prever o futuro. Parecer prever, mas muita gente fala que não é só o caso de parecer, eles realmente preveem. Quando se fala em previsões para o futuro, é praticamente impossível não citar os Simpsons. Eles estão no ar, gente, desde o ano de 1989, e a sitcom sobre a família amarelada de Springfield, com mais de 730 episódios exibidos, a série já anteviu desde a eleição de Donald Trump até a venda da Fox e também a cédula de R$200 aqui no Brasil. Enfim, a lista é enorme e cheia de fatos surpreendentes. Então, o vídeo de hoje, ele não é nada sobre questões assombradas, mas sim sobre premonições. O desenho animado Os Simpsons ganhou fama por suas intrigantes previsões do futuro, isso claro entre aspas. Entre os eventos que supostamente antecipou estão a eleição de Donald Trump, a criação da smartwatch e também o inusitado roubo de limoeiros premiados, porque quando a série colocou a possibilidade do Donald Trump ser presidente dos Estados Unidos, eles colocaram isso como forma de piada e algum tempo depois isso se realizou. Entre outras também previsões que eles acertaram estão a C19, se é que vocês me entendem, porque eu não posso falar essa palavra porque senão o YouTube vai cortar, mas foi uma doença que infelizmente dizimou muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então acredito que vocês estão sabendo o que é a C19. Outras coisas também que eles acertaram foi a questão, supostamente, que eles acertaram a previsão do falecimento da rainha Elizabeth II e também sobre uma nuvem de gafanhotos que atingiu inclusive o Brasil. Todas essas questões viralizaram também no TikTok, no Facebook, muitas charges também são feitas a respeito disso tudo, e é por isso que vocês me pediram tanto esse vídeo e é por isso que eu fiz para vocês e eu espero que vocês gostem. A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos foi prevista em um episódio dos Simpsons no ano 2000, mas isso é claro em forma de piada, gente? Não foi que realmente ele seria eleito, não, foi uma piada, uma sátira que eles fizeram
e que realmente deu certo alguns anos depois. E para quem não sabe, ele se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro de 2017 e governou até 20 de janeiro de 2021 e pelo que tudo indica ele vai se tornar novamente, mas isso é uma questão que a gente tem que esperar ainda um pouco para saber. O personagem Abu de Os Simpsons, ele trabalha em um mercadinho onde um cartaz ao fundo de Donald Trump diz o seguinte: eu quero você fora, ou seja, fora do país. O Abu, ele não era americano, então teve aquela questão também que envolvia bastante o fato do Donald Trump não querer os imigrantes nos Estados Unidos, pelo menos não de uma forma desenfreada, e tudo isso os Simpsons acertaram antes mesmo de acontecer. Esse fato que eu vou contar para vocês agora, gente, ele é bastante triste, tá? Triste e real. No mundo dos Simpsons, eles têm uma dupla de ilusionistas que simboliza Siegfried e Roy, chamada Gunther e Ernest. Eles aparecem com pouca frequência, mas uma vez o Gunther ele foi atacado por um tigre branco chamado Anastasia. Era uma piada inofensiva na época, mas uma década depois a ficção se tornou realidade, quando Roy ele foi atacado por um tigre branco, porque ele fazia par com um outro mágico, tá? Que era o Siegfried e Roy, eu acho que é assim que se diz o nome deles. O Roy ele teve um ataque inesperado, tá? Esse tigre ele atacou ele. Ele não faleceu, mas ele teve bastante ferimentos. Ele ficou com uma parte do corpo paralisada. Só que ele não faleceu por causa disso. Ele faleceu no ano de 2020 por causa da C-19 aos 75 anos de idade. Essa questão da rainha Elizabeth II, né, o seu falecimento, ela é bastante controversa. Por quê? Porque quando ela faleceu, viralizou aí no TikTok um vídeo onde os Simpsons teriam acertado inclusive o dia, o mês e o ano do falecimento dela, né, da morte dela. Só que então teve outras pessoas que entraram em ação dizendo que na verdade aquilo tudo era falso, que outros desenhistas tinham feito esse desenho para ganhar dinheiro e que aquilo tudo era muito, né, muito macabro, muito mórbido e que foi uma piada de mau gosto. Só que aí também vazou uma outra história, tá? Que não é comprovada. Mas algumas pessoas que teriam trabalhado na produção dos Simpsons falaram que esse episódio, ele realmente existiu. Só que para não pegar mal com a família real, eles decidiram arquivar esse desenho e ele nem ao menos chegou a ir ao ar. Só que quando ela faleceu, algumas pessoas conseguiram acesso e divulgaram esse desenho. Então fica aquela questão, será que os Simpsons realmente acertaram o falecimento da rainha, tanto dia, mês e ano, ou aquilo tudo foi uma grande pegadinha? Então há quem fale que não, que esse desenho já estava pronto, inclusive a roupa que ela faleceu seria uma roupa de tonalidade lilás e essa roupa também está nesse desenho. Quem desenhou, se não foram os roteiristas dos Simpsons, é alguém que é muito fã, porque o desenho ficou muito parecido. Eu vi, e realmente no TikTok há quem afirma que é verdade, é claro, mas a gente sabe que muita gente quer ganhar views, então eu não posso afirmar aqui para vocês. Mas se você souber de alguma coisa, deixa aqui para mim no comentário, porque eu fiquei muito curiosa, porque se eles acertaram o dia, o mês e o ano, não tem como dizer que não é uma premonição. Em um episódio de 1994, o personagem Dolph ele tenta mandar uma mensagem em um aparelho touchscreen, mas ele é corrigido, entre aspas, pelo hoje famoso autocorretor. A questão é que nenhuma das duas tecnologias existia na época. Ah, Bruna, mas isso é fácil de deduzir, porque o filme De Volta para o Futuro, por exemplo, acertou muita coisa. Sim, acertou muita coisa. Mas no caso dos Simpsons, a quantidade de vezes foi realmente muito grande. O que eu separei para vocês aqui foram as principais, mas tem muito mais espalhadas aí pelo mundo todo. Por exemplo, no casamento de Lisa, a Maddie e a filha dela elas conversam em vídeo
em seu telefone com foto. É assim que elas denominam esse aparelho, telefone com foto, que na verdade é uma tecnologia muito semelhante ao FaceTime, né? Hoje todo mundo faz ligação de chamada por vídeo, mas na época era uma coisa que não tinha nem ideia se isso poderia existir ou não, mas já aconteceu. Então, há muitos anos atrás, isso já foi colocado no desenho dos Simpsons e hoje é uma realidade que acontece. Esse episódio do casamento da Lisa também apresenta personagens usando smartwatches, enquanto o horizonte futurista de Londres apresenta um arranha-céu fictício que se parece muito com o The Shard, que nem começou a ser construído até o ano de 2009. Na verdade, ele é igual. Então, provavelmente quem projetou esse edifício ou se inspirou nos Simpsons ou eles realmente acertaram novamente. Em 1995, o restaurante da Escola das Crianças em Os Simpsons servia um barril de carne de cavalo, tá? Vocês se lembram que no ano de 2013 houve a descoberta de que a carne de cavalo era consumida na Europa e estava misturada com a carne de boi? Pois é, mais uma vez os Simpsons previram esse acontecimento, só que 19 anos antes, em 1995, aconteceu num episódio no qual a cozinheira Doris cozinhava usando os mesmos ingredientes. Esse escândalo ele veio à tona entre 2013 e 2014, respingou aqui no Brasil também, mas nada a princípio foi provado, mas a Europa inteira ficou horrorizada porque teve algumas escolas que foram vistas que realmente serviam esse tipo de mistura. Então os Simpsons novamente adivinharam. Em 1997, a Lisa ela está segurando uma revista escrita New York. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, as datas elas são escritas com um mês antes do dia. Nessa mesma revista está escrito que ela custa $9 e ao fundo possui a silhueta das Torres Gêmeas, formando o número 11, assim apresentando a data 9/11, ou seria 11 de setembro. Para quem não sabe, esse dia foi quando ocorreu aquela coisa horrorosa que aconteceu. Não dá nem para falar porque realmente o YouTube ele tá vetando bastante, tá? A gente já tentou colocar alguns vídeos aqui onde falávamos sobre outras situações semelhantes e ele simplesmente mandou tirar. Então é por isso que a gente toma muito cuidado. Ah, Bruna, mas tem outro canal aí que mostra detalhado. Bom, talvez ele não foi denunciado e o nosso foi. Mas a gente tenta fazer tudo certo para que o nosso canal também não tenha nenhuma represária maior. Esse episódio da revista da Lisa, ele foi o primeiro da 9ª temporada, então se você quiser conferir, é essa a temporada que aparece essa questão da revista. Por mais que a gente brinque às vezes com a ideia de acertar o futuro, de prever, de ter premonições, quando isso é realmente acertado, de certa forma assusta um pouco e realmente é o caso dos Simpsons. De alguma forma, em 1993, a série conseguiu prever os eventos de 2020. Um episódio chamado Marge in Chains mostra os moradores de Springfield em pânico por causa de uma nova gripe, uma super gripe, na verdade, asiática, chamada gripe de Osaka. Quando uma multidão enfurecida confronta o Dr. Hibbert em busca de uma cura, ele diz que qualquer coisa que poderia oferecer seria apenas um placebo. Então, naturalmente, a multidão começa a se revoltar em busca desse placebo, o que resulta em um caminhão cheio de abelhas assassinas sendo derrubado. Até o escritor Bill Wakely teve que admitir que o programa realmente acertou em cheio. Então teve essa questão da gripe, aonde no desenho foi colocado como gripe asiática e teve essa questão também do placebo. Então eles acertaram. Em 2022, algumas fontes mencionaram que, conhecida pelo apetite voraz, as vespas gigantes asiáticas, também chamadas de vespas mandarinas, chegam a dizimar colônias inteiras de abelhas e outros insetos essenciais para a polinização de plantações.
Daí veio a alcunha pela qual a espécie Vespa velutina é mais famosa, Vespa assassina, ou seja, os Simpsons acertaram anos antes essa previsão das vespas. Essa previsão que eu vou contar para vocês agora, ela pode ser considerada a primeira previsão do desenho. Por volta de 1990, o Bart ele pesca um peixe bastante diferente, um peixe de 3 olhos, tá, gente? E esse peixe ele é pescado em um lago local. Ele seria, sim, por causa de uma mutação devido à poluição que há em Springfield. Curiosamente, 20 anos depois, pescadores encontraram um peixe de 3 olhos numa lagoa na província de Córdoba, na Argentina. E assim como no seriado, esse peixe, que é de verdade, estava num lago próximo a uma usina nuclear. Já a água era totalmente poluída, era uma água totalmente perigosa e provavelmente ele teve alguma mutação também. Novamente, os Simpsons acertaram. O episódio Os Simpsons na Copa do Mundo, o 16º da 25ª temporada, trouxe à tona várias previsões relacionadas inclusive ao Brasil. Exibido pela Fox em 2014, o capítulo acompanha Homer Simpson em uma jornada épica durante a Copa do Mundo realizada no país. Tudo começa quando um vídeo de Lisa, no qual ela faz elogios ao pai, viraliza na internet. Esse evento ele acaba levando Homer a ser convidado para atuar como árbitro em alguns dos jogos do torneio e, obviamente, ele aceita. Uma das previsões mais notáveis do episódio é a aparição de uma nota de R$200, uma cédula que ainda não existia na época. Embora o Banco Central do Brasil só tenha introduzido a nota em 2020, uma maleta repleta dessas notas aparece quando um personagem tenta subornar o Homer para manipular o resultado de um jogo a favor do Brasil. E lembrando, esse episódio foi exibido em 2014 e o Banco Central só liberou a nota a partir de 2020. Outra previsão notável também de Os Simpsons envolvendo o Brasil apareceu no longa Os Simpsons, o filme, que foi lançado em 2007, dirigido por David Silverman. Em uma cena, a trama mostra a NSA, a famosa agência de inteligência dos Estados Unidos, com diversos agentes espiando e monitorando as conversas de cidadãos, sugerindo uma rede de vigilância maciça. 5 anos mais tarde, em 2013, Edward Snowden, ex-analista do sistema da NSA, chocou o mundo ao divulgar milhares de documentos secretos da agência e também da CIA. E havia documentos do Brasil, tá, gente? Então isso foi uma coisa que envolveu ali os Simpsons e realmente eles estavam certos, porque o Brasil provavelmente estava sendo espionado. Essas revelações chocou o mundo e confirmaram que o governo dos Estados Unidos de fato monitorava e coletava dados de bilhões de pessoas ao redor do globo. O Brasil foi destacado como um dos principais alvos dessa operação de espionagem, que ia muito além das fronteiras americanas, ou seja, nós estávamos sim sendo vigiados e não era somente pelos ETs, mas sim pelos americanos. Em 1991, teve uma série onde o Ringo Starr aparecia respondendo cartas de fãs mais de 20 anos depois delas serem mandadas. Só que isso realmente aconteceu, mas não pelo Ringo Starr, e sim pelo Paul McCartney, que decidiu, 22 anos depois, responder algumas cartas das suas fãs. Se ele se inspirou no desenho dos Simpsons, não sei. Agora que o desenho acertou, ele só errou, na verdade, o músico, não foi o Ringo, foi o Paul McCartney. Uma outra previsão também dos Simpsons envolve o submarino Titã. Um episódio da série mostra Homer embarcando em uma viagem do submarino, aonde ele fica preso no fundo do oceano. Embora seja uma previsão indireta, muitos fizeram a conexão entre este episódio e o trágico acidente com o submarino Titã,
que desapareceu em uma expedição ao Titanic em 2023, resultando no falecimento de todos a bordo. Então, isso foi uma previsão indireta, mas muita gente ligou o fato porque havia muitas semelhanças entre o desenho e a realidade. Será? Referente ao Titanic, gente, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre os fantasmas do Titanic, tá? Já foi feito muito antes da implosão desse submarino, do Titã, que infelizmente aconteceu. Então, muita gente falou na época, vocês fizeram logo depois. Não, a gente já tinha feito cerca de 8, 9 meses antes disso acontecer. Então, é um vídeo bem interessante. Eu convido vocês a assistirem. Depois desse vídeo, é claro, eu vou deixar o link lá no grupo do WhatsApp e também vou deixar na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Uma coisa que ninguém nunca imaginou era que a Disney compraria a Fox, mas isso os Simpsons já previam há muito tempo. No 5º episódio da 10ª temporada do desenho de 1998 é mostrado um letreiro em um dos estúdios da Century Fox, responsável pela produção da animação na época. Só que logo abaixo do nome da logo, a imagem trazia, entre aspas, uma divisão da Walt Disney Company, fecha aspas. Na época foi considerado uma piada, mas em julho de 2018 a Disney realmente iniciou a compra da Fox e hoje ela é dona da Century Fox. Este episódio de 2014 conseguiu prever 2 eventos mundiais completamente separados, mas ligados ao mundo glamouroso do futebol. Glamouroso e também com muitas coisas obscuras por trás, que a gente sabe disso, né, gente? Primeiro, Simpsons previu com precisão que a Alemanha e o Brasil se enfrentariam na final da Copa do Mundo de 2014. Talvez pareça algo meio óbvio, considerando que os dois países são famosos por terem ótimos times de futebol. Mas o mais impressionante é que este episódio conseguiu prever o caso de corrupção da FIFA em 2015, chegando ao ponto de mostrar o vice-presidente da fictícia Federação Mundial de Futebol sendo preso pelos federais. E assim, gente, foi uma previsão que realmente foi acertada. É claro que lá no desenho os nomes eram fictícios, mas na realidade isso realmente aconteceu. Foi um escândalo que foi comentado pelo mundo todo. Até quem não curte futebol aí como eu, ficou também bastante estarrecida com essa história. As cidades vizinhas de Springfield e Shelbyville, acho que é assim que se fala, eles têm uma rivalidade de longa data decorrente ao desejo deste último de manter legal o casamento entre primos. Essa rivalidade já levou algumas crianças de Shelbyville a roubar o limoeiro de Springfield. E talvez inspirado por esse episódio, alguém roubou também um limoeiro do quintal de uma mulher em Houston. Sério, gente. Eles arrancaram, tá, ali literalmente do chão, arrancaram mesmo o limoeiro todo e foram embora com raiz e tudo, mesmo sabendo que seria impossível replantá-lo depois. Agora, por que seria impossível, eu não sei, mas que foi uma coisa que aconteceu no desenho e aconteceu na realidade, isso foi. Em um episódio de 2013, uma montagem com os personagens Simpsons incluiu uma homenagem a David Bowie e Alan Rickman. 3 anos depois, infelizmente, os artistas faleceram, né, em 2016, com apenas alguns dias de diferença, e muita gente já falou que aquilo ali foi uma previsão, que os Simpsons já sabiam que eles iriam morrer muito próximo um do outro, e por isso eles resolveram fazer aquela homenagem. Será? Em 2004, na 15ª temporada de Os Simpsons, foi ao ar o episódio Art Ziff Veio Jantar, o 14º daquele ano. Logo no início, atrás de Homer, aparece um cartaz curioso que anuncia um filme intitulado A Matrix Christmas, um Natal na Matrix, com a frase Coming Soon, ou seja, em breve. O pôster ele exibe o Neo, que é o personagem interpretado pelo Keanu Reeves,
usando um chapéu de Papai Noel, adicionando um toque humorístico também ao universo do filme. Acontece que naquela altura, Matrix, que foi lançado em 1999, depois teve Matrix Reloaded, que foi em 2003, e também Matrix Revolutions, também no mesmo ano. Eles já haviam sido lançados. Além disso, nem as irmãs Wachowski, tampouco a Warner Bros., elas planejavam fazer um outro filme da franquia, era igual De Volta para o Futuro. Foi feito os 3, não teria o quarto e realmente não teve, ponto final. Mas no caso do Matrix teve uma mudança nessa história. Quase 2 décadas depois, em 2021, Matrix Resurrections estreou nos cinemas. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o quarto filme da franquia foi lançado no dia 22 de dezembro. No entanto, para a infelicidade dos fãs, o Neo não apareceu nas imagens promocionais usando um chapéu de Papai Noel, como havia sido imaginado no episódio de Os Simpsons, mas que foi perto do Natal. Isso foi, falando no Keanu Reeves. Nós temos também um vídeo aqui no canal falando sobre fatos sobrenaturais envolvendo esse grande ator. Então, assim, gente, foi um vídeo bastante curioso, tá? Não foi nada sobrenatural, mas envolveu bastante a questão de premonições. E assim, ó, teve muitas outras que eu não coloquei aqui, mas teve, tá? Teve outras situações, assim, que foram bastante curiosas, mas essas foram aqui, eu catei ali para vocês e que eu achei muito mais curiosas para poder apresentar aqui para vocês. Agora, se souberem de algo diferente, algo um pouco mais macabro, digamos assim, deixa aqui para mim também no comentário, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau.